tema desta mensagem é a seita mais perigosa da internet, ensinando o povo de Deus, ensinando os cristãos a blasfemarem do Espírito Santo. Portanto, como tema temos a seita mais perigosa da internet, ensinando o povo de Deus a blasfemar do Espírito Santo. Daqui quem vos saúda é o pastor Luís Guerreiro, desde Portugal, e vamos desde já iniciar com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, eu te peço pela tua grande misericórdia, Senhor, que tu me venhas a cobrir, a lavar, a redimir com o teu sangue, a lavar-me por dentro e por fora. Lama chudo kovasner e anda lavaia. Aleluia, porque eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até à morte. Nesta hora venhas a derramar a tua glória, a quebrar todas as correntes malignas, meu Pai, a repreender todos os espíritos de heresia, todos os espíritos de mentira, de engano. Alai, xaramanaia, sei do erro, da fraude, anda, cai do engano, da adivinhação. Venhas a repreender todo o espírito, meu Pai, de Pitom, todo o espírito de feitiçaria, aleluia, todo o espírito de divisão, rebelião e blasfémia. Em nome de Jesus, venhas a abrir a mente e eles vão ouvir esta palavra em nome de Jesus. Portanto, o tema desta mensagem é a seita mais perigosa da internet. A seita mais perigosa da internet é como subtema ensinando o povo a blasfemar do Espírito Santo. Não é? E aqui na capa, não é? Vocês já sabem quem são estes dois falsos profetas que já blasfemaram, não é? Que já blasfemaram é o Romilson Ferreira, que a cada ano marca uma nova data, não é, para a vinda de Jesus e nunca cumpre, para o arrebatamento, e também o Luís Carlos, auto-intitulado Tzofé. Ele diz que ele é o Atalaia. Ele é o Atalaia, mas do Anticristo, não de Cristo. Então temos aqui estes dois hereges, não é, como representantes de uma nova leva de uma nova onda de heresias na internet, não é? Cada um apoiando o seu nome sagrado. Inclusivamente os dois não se dão bem. Os dois dizem que o outro nome é um nome falso. Então até entre eles se dividem. Não é? O Luís Carlos de Sofé diz que o nome de Deus é Yaoru. E o Romilson Ferreira diz que o nome de Deus do tetragrama é Yao. O Luís Carlos Sofé diz que o nome do Salvador é Yahushua, ou Yahushua, enquanto que Romilson Ferreira diz que é Yausha. Então, estes e muitos outros, há defensores de outras variantes, não é? Cada um defendendo o seu nome, dizendo que todos os outros, os demais, são pagãos. Então, esta é a seita mais perigosa da internet e eu já te vou explicar o porquê. Quantos podem dizer amém? Não saias do teu lugar, para a honra e glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória seja dada ao Cordeiro. Vamos ouvir aqui sobre a autorização do próprio dono do canal, não é? O Luís, do canal Hebraísta. Amém? Hebraísta Passivo Investigador. Portanto, vamos aqui ao canal do Luís e tu já vais ver se isto tem validade, esta história que o tetragrama se pronuncia como Yao ou Yaoru, de forma alguma. Vamos aqui a isto, para a honra e glória do Senhor. Rikamai Suryakanta Lamaya Suryakantas Neri. Olha aí. Rai Shori Plai Subikanteremehai. Olha aí. Fica atento. Shalom, meu nome é Luís e olha só, pergunta mortal para pronúncias inventadas para o tetragrama. Eu vou ensinar para você, preste atenção, eu vou ensinar para você uma pergunta que você faz para aqueles que inventaram uma pronúncia para o tetragrama e eles argumentam de outra maneira, busca outras coisas, te indica outras coisas,
mas não responde a questão em si, que é uma pergunta que está fazendo um desafio a eles. Olha, primeiro eu vou mostrar isso aqui para você analisar. A forma de dividir o tetragrama é como está dividido aí, lembrando que palavras hebraicas se vê da direita para a esquerda. Você vê que a própria enciclopédia judaica, hebraica, britânica confirma que Iá é a primeira sílaba do tetragrama, que aparece pela primeira vez sozinho lá em Êxodo 17, versículo 16. Aí você está vendo aí. Amém? A primeira sílaba do tetragrama é Yah. É a primeira sílaba do tetragrama. Atenção que esta letra aqui, o rei, não é? Tem o som de R fraco, como em rei. Não é? Em rei. Então, esta primeira sílaba é Yah. Glória a Deus. Só para tu entenderes. Agora vamos aqui a isto. Tem aí de azul a primeira sílaba e de vermelho a segunda sílaba. Conforme esses nomes aí, o primeiro nome que é lido Yahweh ou Yahweh, o segundo que é lido Yahweh ou Yahweh, o terceiro que é lido Yahu e o último que é lido Yah. Mas todos esses nomes têm que ser divididos assim, conforme a regra do hebraico arcaico ou bíblico é dessa maneira. De outra maneira não faz sentido nenhum, não se encaixa. Está fora da regra. Essa é a maneira de estar dividido. Ou seja, você vê que na segunda sílaba em vermelho o Vav está no início da sílaba. Da segunda sílaba. O Vav e o Rei. Beleza. Também eu vou só fazer aqui uma pausa para dar uma explicação. Isto é o tetragrama. Esta letra aqui, Iod, parece uma apóstrofe. Não é? Transliterada para o português é um Y. Não é? Glória a Deus. É uma consoante em hebraico. Embora tenha um som de I, mas é uma consoante. A segunda letra é o rei. Não é? Que transliterado para o português é um H. A terceira sílaba é um Vav. Que transliterado para o português, como está no início da sílaba, não está no final, sempre que o Vav, não é? Não somente o Vav, mas também o Rei, o Yod, é? Creio que o Aleph, é? Sempre que são as consoantes vocálicas, ou seja, são consoantes que podem assumir o som de vogal, mas sempre que se encontram no final da sílaba. Então, nós sabemos aqui que o Yod está no início da primeira sílaba. Então, continua como uma consoante. É transliterado como Y. Porém, o rei, esta letra aqui, que transliterada na nossa língua é o H, está no final da sílaba. E aí assume o som de vogal. Para o irmão entender como é que se lê, como é que é o som do tetragrama. A primeira sílaba é Yah. Amém? É a primeira sílaba. Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. Então o tetragrama é Yah. Porque tem um som de este rei aqui, embora se torne vocálica, não perde o seu som. Glória a Deus, para os irmãos entenderem. E depois aqui nós temos o quê? O Vav é uma consoante vocálica que pode, portanto, rei, não é? Como consoante tem o som de R fraco. Como vogal tem o som de A. Para o irmão entender. Glória a Deus. Como está no final da sílaba, assume o som de vogal. Yah. Mas o Vav aqui está no início. Então não pode assumir o som de O ou de U. Está no início da segunda sílaba. Só se estiver no final. É uma regra do hebraico. Sempre que estas consoantes, estão aqui 3, mas há mais uma que é o Aleph, se encontram ao início da sílaba, tem o som de consoantes. Só quando se encontram no final, como o caso dos 2 reis, é que assumem som de vogal. Não é? Então este Yod pode assumir o som de I ou de E, se for como
consoante vocálica, se estiver no final, mas aqui está no início. Então é transliterado como I, é uma consoante. O rei pode assumir o som de A, se estiver no final, mas se estiver no início, mantém o seu som de R fraco, rei. E aqui o vav, quando está no final da sílaba, pode assumir o som de U ou de O, mas não quando está no início. Então aqui é sempre V. Então como é que se lê o tetragrama? Yahvá. Não tem nada a ver com Yahuá, Yahué, Yahu ou Yao, muito menos Yao. Está bem? Então, até por aqui, este aqui o último é do Romilson Ferreira. Repara que ele nem transliterou direito, porque tem o primeiro iod, não é? Nem transliterou. Aqui o primeiro rei, que se encontra no final da sílaba, assume o som de A, está certo. Mas depois o vav, só que para além de assumir o som de A, tinha que ter A mesma, o H, para ser bem transliterado. Então é Yah, não é Yah. Então falta aqui já um H. Depois o vav, que se encontra no início da sílaba, que assume sempre o som de V, meteram com o som de U. Então ele nem português sabe, muito menos o hebraico. Então meteu Yau. Está tudo errado aqui, mas vamos continuar. Então, qual é a pronúncia do tetragrama? Yahvá. Este Vá tem o som de V. E o rei assume o som de A porque está no final da sílaba. Então assume o som de A. Vamos continuar aqui. Agora, olha só. A pergunta é essa que você pode anotar no bloco de notas, em algum canto. E quando vier e trazer um desses nomes como for verdadeiro, você faz essa pergunta para eles. Olha só. Se você está... Se você está tão certo e eles também, é só responder uma questão fácil. Eles é quando eles fazem referência a um canal, a um suposto professor, a alguma coisa. Aí você pergunta: te desafio a mostrar uma única palavra hebraica que tenha uma sílaba que o vav esteja no início com o som de vogal U no Antigo Testamento em hebraico. Ou seja, você vai perguntar para eles te mostrarem uma sílaba, principalmente que essa sílaba seja composta de um vav e de um re, e que ele venha emitir o som de U no início de uma sílaba. Vou só fazer uma pausa, para os irmãos entender. Uma sílaba em hebraico, ela pode ter até 3 consoantes. Pode ter 1, 2 ou 3 consoantes. Mas só pode ter uma vogal. Então, porquê é que o tetragrama tem 2 sílabas? Precisamente por causa das regras, não é? Das regras da gramática hebraica. Tem 2 sílabas. Porque aqui, no Yah, só tem uma vogal. E depois o Vá, outra vogal. Então tem 2 sílabas. E este Vav aqui está no início da segunda sílaba. Então nunca pode assumir o som de U. O fato, quando você faz essa pergunta para eles, eles não te dão essa sílaba. Por quê? Porque essa sílaba, aonde o Vav esteja no início com o som de U, no Antigo Testamento em hebraico não existe. Ou seja, o fato de não existir uma sílaba desse jeito no Antigo Testamento em hebraico é prova suficiente. E é prova de uma determinada profundidade que não tem erudito, não tem doutor, não tem rabino, não tem ninguém que possa refutar.
essa sílaba. Então, pelo fato de o VAV não existir uma sílaba que o VAV esteja no início da sílaba com som de U, significa que estes nomes que estão dentro do quadrado vermelho e está a sua segunda sílaba marcada de vermelho, não existe, são nomes inventados. Por quê? Porque essa sílaba que o VAV com som de U não existe no início da sílaba. Por outras palavras, são nomes falsos. Amém? Não existe. Nomes falsos para o tetragrama. Todos eles. Não existe. Sílaba. Então faça isso. Copie isso aqui e faça que acaba logo com a gracinha. Eu já perguntei para todos eles. Eles enrolam, trazem outras questões. Tem uns que dizem, mas se eu pesquisar mais, se eu me aprofundar mais, eu até encontro. Mas nunca trazem, porque simplesmente não existe. Então é isso aí. Shalom. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Olha o Yau e a sua origem pagã. Eles pegam o Yud e transliteram como Y. Pegam a letra Re e transliteram como A. Pegam a letra Vav e transliteram como U. E pegam a última letra Re e transliteram como H ou Sem e alegam que ela é muda. E por fim eles apresentam isso como sendo uma pronúncia arcaica ou primitiva do hebraico. Agora, algo curioso desse pessoal é que eles acusam as pessoas de estarem envolvidas na idolatria por falar em termos como, por exemplo, Deus. Pois, segundo elas, Deus vem de Zeus. Porém, mal sabem eles que o termo Zeus é derivado de uma divindade ariana chamada Diau, que é basicamente o mesmo nome que eles julgam não possuir nenhum tipo de idolatria. Os irmãos perceberam? Olha aí. Repetindo aqui. De onde é que vem Yau? A pronúncia Yau vem da adoração ao Deus Diau. Quem era o Deus Diau? O próprio Zeus. Que era o Deus dos povos indo-europeus. Está aqui. Glória a Deus. Sharamandarabasher. Olha aí. Possui uma religião patriarcal com um panteão essencialmente masculino, no qual predominava o Deus celeste Zeus, o Diau dos antigos arianos, o Deus supremo, provavelmente o único dos povos indo-europeus. Então, o Diau é um nome pagão, meu irmão, é um nome de blasfémia, este Diau. Então, eles estão-te enganando, irmão. Estão-te mandando areia para os olhos. Não é? O Romilson Ferreira e os seus seguidores estão-te mandando areia para os olhos. E agora, de onde é que vem? Porque temos aqui dois hereges terríveis, não é? O Romilson Ferreira e o Luís Cláudio Tzofé. Temos aqui dois hereges terríveis, Luís Cláudio Tzofé e o Romilson Ferreira. E o Luís Cláudio, não é? Diz que o Deus, não é? Que o nome de Deus é Yaoru. Então, este Yaoru com O, Yao, também é o nome de outra divindade. Pagué. Já lá vão, então isto são nomes de blasfémia, meu irmão. Eles que acusam Jesus de ter um nome de blasfémia, eles é que estão blasfemando de Jesus. E agora vamos aqui. Glória a Deus. Vamos aqui. Olha aí. Yaotzin. Então esse Yaoru do Luís Cláudio vem de uma divindade asteca. Está aqui. Yaotzin is the Aztec god of hell. É o deus
Olha aí, Deus asteca do quem? Do inferno. Então este Luís Cláudio de Sofé serve quem? Serve o Deus do inferno. Este Yao Tzin. E o Yao serve a quem? O Diabo, Zeus. São adoradores do Satanás. Ambos adoram o diabo. Enganam as multidões, meu irmão. Está aqui provado. Glória a Deus. Aleluia. Está aqui. Na página 35 da Bíblia Satânica, não é? Da Bíblia de António Lavey, também vem Yao Tzin, que é um deus pagão. Yao Tzin is the Aztec God of Hell. É o deus asteca do inferno. Os astecas eram os povos antigos, ali das Américas. Era Mandolovandagai, Sarama. Olha aí. Yao Tzin, the name of a deity. O nome de uma deidade. Está aqui, de uma divindade pagã. É bem claro, meu irmão. É bem claro. Bem claro. Então, o povo está sendo enganado. Está aí. Então, este Yaoru do Luís Cláudio de Sofé é o deus asteca do inferno. É o deus do inferno, que é o diabo. Então, adora o diabo. Então, esta seita, eu disse, a seita mais perigosa da internet. Tu já vais saber o porquê. E porque eles ensinam o povo a blasfemar de Jesus. Amém? Eles ensinam o povo a blasfemar de Jesus. Pois já lá vamos, mas ainda há aqui mais uma coisa aqui que temos que ouvir aqui, importante. Importante. Olha aqui. Em termos de seitas. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Abrindo aqui a série de vídeos que eu tenho anunciado para apresentar aos irmãos os Asniv. Isso aqui é uma sigla da seita mãe, na qual todas essas demais seitas aqui estão baseadas. Asniv significa adeptos do nome Yehoshua e variantes. É uma seita que até utiliza o nome Yud-Hevav Shin Ai com a sua pronúncia correta, da mesma forma que os verdadeiros judeus de Israel usam, que é o nome Yehoshua, a pronúncia correta do nome Yud-Hevav Shin Ai. E o propósito dessa série de vídeos é mostrar que não é coincidência que essa seita de Yao Yausha, inventada por Luís Cláudio e espalhada na internet por Romilson Ferreira, e essa aqui de Yahua e Yahusha, espalhada na internet por Rômulo Marasquim e o canal De Volta à Raiz, e essa outra aqui, que espalha os nomes Yaohou e Yaohoshua, que... Amém? Esta aqui é do Luís Cláudio de Sofé. Amém? E esta aqui é do Luís Cláudio, que não tem nada a ver com o de Sofé, é outro, e do Romilson Ferreira. E esta é do Rômulo Marasquim e outros. Então, já temos aqui 3 de cada um defende o seu nome. E os demais são pagãos. Cada um defende o seu nome sagrado e todos estão com o diabo. Todos estão sendo usados pelo Satanás para enganar as multidões. Continuando. E tudo que elas pregam não é coincidência, pois os irmãos, ao longo dos vídeos, irão perceber que todos os argumentos e explicações e afirmativas usadas por essas 3 seitas têm base no que esta seita aqui pregava. Raramente você vai achar qualquer coisa desses Asniv na internet, porque o tempo de atuação dessa seita foi nos anos 80, ou seja, antes da era da internet. Mas esta seita aqui tinha escritores, e para estar mostrando alguns fundamentos básicos desta seita aqui, eu estarei fazendo a leitura a respeito dela para concluir o vídeo de abertura dessa série que eu anunciei que estarei fazendo, para apresentar aos irmãos a seita mãe de todas essas demais seitas aqui que... Amém? Então, qual é a seita mãe? Amém? Qual é a seita mãe de todas essas seitas? Do Rômulo Mascarim, do Romilson Ferreira, Luís Cláudio Sofé. Qual é a seita mãe?
Amém? Está aqui. Amém? Adeptos do nome Yehoshua, ou Yehoshua, como queiram pronunciar. Olha aqui. Os adeptos do nome Yehoshua, ou Yehoshua, que seria a pronúncia correta. Atenção que Yehoshua é o nome que foi trazido nas nossas Bíblias por Josué e é também a origem primária do nome de Jesus. É Yehoshua. Só que o Jesus, ele é chamado pelo nome resumido. Ou seja, por este nome aqui, mas resumido. Yeshua. É o nome de Jesus. Mas este aqui eram adeptos deste nome. Os adeptos do nome Yehoshua e suas variantes surgiram no Brasil por volta de 1987 aproximadamente. Este movimento não é propriamente considerado uma heresia ou seita. Não é propriamente. Isso é o que ele diz. Mas eu considero. Não é propriamente considerado, não é, por quem fez o comentário. Eu considero uma seita e tenho como provar. Amém? De origem, pois já existem grupos similares nos Estados Unidos da América e outros países. No Brasil, o movimento se dividiu em inúmeras facções, ou seja, cada um defendendo um nome santo. Então vais ver que é uma seita sim. Ele diz que não é, mas é. É uma seita e heresia. Seita é um partido, é um grupo de pessoas que seguem uma heresia. Olha aí. Seus seguidores ensinam que o nome Yehoshua é de origem divina e significa Deus Salvador. Yeho, Senhor, Yeshua, Oshua, salvação. Não aceitam de forma alguma qualquer outro nome. Falam que o nome de Jesus é de origem pagã, significa Deus cavalo, né? Que é de mais sus, cavalo. E eu já provei aqui que não é. O nome de Jesus não tem nada a ver com cavalo. Cavalos são eles. E tem que se converter. Se é que já não blasfemaram do Espírito, é complicado. Porque vão ensinar o povo a blasfemar do Espírito. Olha aqui eu provando aqui que Jesus não é cavalo. Olha aí. Provando aqui. Olha aí. Amém? Então o nome Jesus vem do hebraico Yod, Sere, Shua, Shim, Vav, com pontinho, que é um shuruk, né? Som de U. Shua. Yeshua. Quantas sílabas tem o nome Yeshua? Né? O número de sílabas tem a ver com o número de vogais. Tem 2 sílabas. Não, tem 3. Tem que querer diga glória. Então é para tu entenderes aqui o mistério. O nome Jesus vem de Yeshua. Yeshua que, transliterado para o grego, é Jesus. Ai pastor, porquê é que não é Yeshua? Exatamente igual, o som no grego. É impossível, porque no grego eles não têm a letra Shin, mas não tem nenhuma letra que reproduza o som Sh, de Shin. Então o mais parecido que eles encontraram é o Sigma, o som de C cedilhado. E por isso é que não é Yeshus ou Yeshu. É Jesus. Amém? Este OU tem o som de U. Este ditongo tem o som de U. Glória a Deus. O til indicando a sílaba tónica. Então este OU tem o som de U. E, pastor, mas porquê é que termina com S e não termina com A? Com som de A, de alfa. Porquê é que não meteram a letra alfa, mas outro sigma? Um sigma final, como se fosse um S. Porque no grego, nomes terminados em A são femininos. Nomes terminados em S são masculinos, como Paulos. Né? Paulo, Saulos. Era o nome de Paulo, termina com S. Né? Então,
há motivos pelos quais, no grego, o som não sai igual. Porque é que a transliteração não dá um som igual? Yeshua. Porque eles não têm o som che, ou seja, então eles nem podiam pronunciar correto Yeshua, não podiam nem pronunciar correto. Será que vão para o inferno porque não podiam pronunciar correto? Não, foram todos para o inferno, todos os gregos que aceitaram a Cristo, a Jesus? Claro que não. Foram para o céu, os que aceitaram e que abandonaram os seus pecados pela fé. Então, estou aqui provando. Inclusive, eu fiz aqui um quadro. Quem me quiser pedir, pode pedir, que está excelente, provando aqui como é que foi aqui a transliteração. Está aqui. Todos estes quadros eu fiz, estes quadros aqui. E posso enviar gratuitamente para os irmãos que me solicitarem. Olha aí. Eu fiz aqui um quadro explicando, amém, por que razão, não é, na transliteração para o grego, não é, o som não sai, da palavra não sai exatamente igual. É bem claro, está aqui. O iod, que é transliterado como um Y para o português. Glória a Deus. Para tu entenderes, o iod com o som de I, este iod tem um som de I, mas é uma consoante, foi transliterado para o grego pelo iota e manteve o mesmo som, I. O tsere, que é uma vogal longa, é como seja um E longo, não é longo, transliterado como E, foi transliterado para o grego com a letra eta. A letra eta tem o som de E, por isso é que é IE. O shin tem um som de sh, escreve-se CH, ou melhor, SH. Não havia nenhum som, nenhuma letra que reproduzisse o som shin, então eles meteram o sigma. E interessante que o Novo Testamento grego foi inspirado por Deus e escrito originalmente em grego. Então o nome Jesus foi inspirado para escrever dessa forma. É o nome do nosso Messias, do nosso ungido, o nome de Jesus Cristo é Jesus Christos. Amém? Foi inspirado por Deus, não em hebraico. O Novo Testamento não foi escrito em hebraico, mas em grego. Porque se fosse escrito em hebraico, inspirado em hebraico, só os judeus, os israelitas, tanto os que estivessem em Israel como os que estivessem imigrados, iriam entender. As nações não iriam entender. Iria-se pregar tudo em hebraico, então é uma loucura. Então nós vemos aqui que eles meteram um sigma. E dá o som de yes. O vav, este vav aqui com o pontinho, tem o som de u, foi transliterado para o hebraico com o Ômicron e o Y. O Ômicron e o Y, com o som de U. Então, Yesu. E por que razão? Pastor, mas porquê que o reino com o patá? Porquê que o reino com o patá? Neste caso com o som de A, porque esta letra é gutural, é quase, ou seja, muitos dizem que não tem som, mas é um som quase impronunciável em português. Então, por que razão este Azinho aqui final de Yeshua foi transliterado como Jesus e não Yeshua? Então tinha que ser com A. Porque, é isso que eu te vou explicar, a letra alfa não foi usada, está aqui, foi usada a letra sigma para transliterar a última letra hebraica, com o patá por baixo. Porque, em grego, transliterar nomes próprios terminados em... não foi usada para transliterar o patá do hebraico, esta vogal aqui, lá, curto, porque, em grego, os nomes próprios terminados em A são femininos. E os nomes terminados em S são masculinos. Então teríamos o quê? Uma Jesusa. Sei lá o que é. Teríamos o quê? Um Jesus mulher. Jesus seria uma mulher, o que seria para eles uma abominação fazer isso. Então é bem claro aqui, está aqui, este quadro aqui da transliteração, posso enviar a quem me solicitar, fui eu mesmo que fiz, deu trabalho,
mas está bem claro aqui o porquê. E agora vou dar um exemplo de nomes em... Glória seja dada a Deus. Vamos aqui, nomes... Olha aqui. Tenho aqui um quadro de nomes também. Nomes de origem grega. Só para exemplificar que Jesus não podia, em grego, terminar em A, porque senão seria feminino, uma mulher. Olha aí. Júlio, Júlia. Juliano, Juliana. André, Andreia. Camilo, Camila. Mileno, Milena. Catarino, Catarina. Alexandre, Alexandra. Alexandro, Alexandra. Sandro, Sandra. Elisângela, Elisângela. Ângelo, Ângela. Lídio, Lídia. Está na Bíblia também uma mulher, Lídia. Está no livro de Atos dos Apóstolos. Cristiano, Cristiana. Mário, Maria. Emílio, Emília. Filipe, Filipa. Teodoro, Teodora. Sebastião, Sebastiana. Gregório, Gregória. Evandro, Evandra. E por aí vai. Até outros nomes. Como, por exemplo, o meu, Luís. Existe, se nascer uma menina, vão-lhe pôr o nome de Luís, não Luísa. Aleluia, glória a Deus. Então, João, Joana. E por aí vai. E por aí vai. É infindável a lista de nomes femininos terminados em A. Não só de origem grega, mas de outras origens. Não é? E que depois no português a gente vê. Não é? Eu não vou meter o nome de um filho meu, Júlia. Podia meter Júlio. Não vou meter o nome de uma filha minha, Juliano, mas podia meter Juliana. E por aí vai. É só para tu entenderes por que razão foi transliterado para o grego, o Yeshua, foi transliterado por Jesus. Amém? E não só. Foi inspirado, porque isto aqui foi... Os originais do Novo Testamento estão escritos em grego, koiné, não estão escritos em hebraico. E é o nome que consta. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, instruir em justiça para que todo o homem Deus seja perfeito e esteja perfeitamente preparado para toda a boa obra, segunda de Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então é assim, estes homens aqui, o Luís Carlos de Solfé e o Romilson Ferreira e os demais dessas seitas, meu irmão, o que é que eles estão fazendo? Eles estão colocando em dúvida. A teoria deles é que as Escrituras estão corrompidas, foram corrompidas, não é, pelos judeus, que os judeus esconderam os nomes do Pai e do Filho. Não é? Teoria que a Igreja Católica corrompeu as Escrituras e escondeu os nomes sagrados. O importante é o nome. Eu pergunto, é mais importante um nome ou a forma correta de o pronunciar? Tem pessoas que não sabem nem ler nem escrever. Outras não sabem nem falar direito. Falam gaguejando ou erram. Andaramassaia. Trocam o R pelo L. Na fala não conseguem nem dizer o R, dizem L e por aí vai. Aleluia. Por exemplo, tem muito brasileiro que não consegue pronunciar L. L, por exemplo... Os L's finais. Por exemplo, a palavra fuzil. Tem brasileiro que só diz fuzil. Não consegue dizer fuzil. Dá com som de U. Então vai para o inferno porque não sabe pronunciar corretamente o nome de Jesus no original. Que nem é Yahusha, nem Yahushua, mas é Yeshua. Vai para o inferno? Não, meu irmão. Cuidado. É porque o nome em hebraico, quando eu o meu nome, ou seja, a minha presença, ou o meu caráter, isso não tem nada a ver com o escrever corretamente ou pronunciar corretamente. Não é por aí que a pessoa se salva. A pessoa é salva quando pela fé aceita a pessoa, não o nome, mais do que o nome, a pessoa de Jesus Cristo, não é? No hebraico, Yeshua HaMashiach, aleluia, glória a Deus. No grego, Jesus Christus. Em inglês, Jesus Christ. Em espanhol, Jesus Cristo. Rimanai, e pela fé larga os seus pecados. Eu pergunto, esta gente largou o pecado ou continua em pecado? Continua, porque está ensinando o povo a blasfemar. Dizem que Jesus é um nome pagão, que é um nome de demónio, quando eles é que servem os demónios.
que é um nome de blasfémia, é um nome de um ídolo, e quando a pessoa aceitou Jesus, aceitou um demónio. Então, se aceitou um demónio, então não recebeu o Espírito Santo, mas recebeu um demónio. Percebem porque é que é perigosa a doutrina deles? Estão ensinando o povo a blasfemar do Espírito Santo. A seita mais perigosa da internet, camufladamente, tem milhares e dezenas de milhares, centenas de seguidores, não somente estes dois, mas todas as suas variantes, que há muitas variantes, cada um defendendo o seu nome sagrado, como sendo o único e exclusivo. Então estou-te aqui provando que Jesus não é cavalo. Onde é que está aqui? É cavalo? Aqui, olha aí. Então, é assim. Porque eles dizem que Jesus, olha lá o fonema. Jesus não é Jesus. Em português é Jesus. Tem o som de Z. Mas eles pegam na terminação em português, separam a sílaba em português e dizem, sus é cavalo. Em hebraico, sus é cavalo em hebraico. Mas esse sus não se escreve com a letra S. Nem com a letra U. Nem com a letra S. Escreve-se com a letra Samer, com a letra Vav, aleluia, com o pontinho que assume como seja um churu, que assume aqui como seja aqui assume como vogal, e a letra Samer. Na transliteração de Samer, deste churuk aqui e do Samer, deste que tem o som de sus, é que na transliteração dá S o S. Então não vamos separar a sílaba em português, não é? Que esta sílaba em português é a transliteração do Samer, do Vav e do Samer, para lhe dar uma significação de cavalo. Porque assim, em português, cavalo é cavalo. Aleluia! Cavalo não tem nada a ver com Jesus. Nem sequer a palavra cavalo tem uma letra do nome Jesus. Em latim, porque este Jesus veio de onde? Do latim. Jesus. Em latim, cavalo é ecos. Perdão, é ecos. De onde vem a palavra equitação. E no grego, não é? Porque este latim é uma transliteração, este Jesus, de Jesus. Só se escreve da maneira, mas se pronuncia exatamente igual. E já veste que em português já tem um som diferente. É Jesus. Aleluia. Então, espera aí. Em grego, Jesus, em português, perdão, Jesus no grego, qual é o nome para cavalo em grego? É hipos, de onde vem a nossa palavra portuguesa hipódromo. Então tu vês, não tem nada a ver. E em hebraico, porque se vamos falar do sus, que sus é cavalo em hebraico, eu pergunto, e Jesus? É cavalo em hebraico? Não, Jesus vem de Yeshua. Yeshua, glória a Deus, não tem nem uma única letra Samer, que transliterada dá S. Este Shin aqui é transliterado como SH e tem o som de Sh e não o som de C cedilhado como aqui o Samer. Então não tem nada a ver. Em hebraico, Yeshua é Yeshua. Yeshua. E Sus é Sus. Não tem nada a ver nem na escrita nem na pronunciação. Então não tem nada a ver. Então, cavalos sejam aqueles que dizem que Jesus é um cavalo. Cavalos sejam todos os dias. São como animais irracionais e blasfemam daquilo que não entendem. Estão levando multidões para o inferno a blasfemarem do Espírito Santo que a pessoa recebeu quando aceitou Jesus. Então, a origem de todas estas seitas tem a ver com os adeptos do nome de Yehoshua, que era uma seita. Então, eles falavam, não sei se esta seita ainda existe, creio que ainda sim, isto é de 1987. Estamos em 2024, não é? Que Jesus significa, que é de origem pagã e significa Deus cavalo. Então é o nome de um ídolo. E um ídolo é o quê? Por trás de um ídolo tem um demónio. Então está a falar que Jesus é um demónio. Olha lá a blasfémia. Diz que é Deus e Jesus é cavalo. E vão mais além da sua obstinação contra o nome de Jesus, comparando com Essos, deus mitológico dos celtas, que aparece segurando serpentes e tem cabeça de carneiro. Vejam que imaginação diabólica desta gente. Comparam com Essos. Glória a Deus. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer Deus seja louvado?
Deus. Então comparam com esse Deus mitológico. Nos celtas que aparece segurando serpentes e que tem cabeça de carneiro. Está aqui. Vamos lá ver se tem aqui imagens de Essos. Está aqui. Segurando serpentes tem cabeça de carneiro. Está aqui. Então, veja a blasfémia destes homens. Embora não haja um credo uniforme nessa corrente entre os diversos grupos que adotam um nome sagrado, não é? Porém, encontramos doutrinas exóticas. Não são doutrinas, são heresias de perdição. Doutrinas de demónios. Negam a inspiração do Evangelho de Mateus. E Romil Santo Ferreira agora negou o Evangelho de João. Blasfemou do Evangelho de João, que não é inspirado por Deus. Então eles negam alguns dos Evangelhos. Jesus mandou pregar o Evangelho a toda a criatura. Mandou pregar todos esses Evangelhos e não só. Tudo o que está escrito no Novo Testamento. Olha aí. Negam a inspiração do Evangelho de Mateus sob a alegação que se trata de um livro apócrifo. Então os testemunhas de Yehoshua negavam. Ensinam que Jesus significa Deus cavalo. Já provei que não. Fazem ligação entre o grego Essos com Essos, um deus celta, pretendendo com isso afirmar que os cristãos são pagãos. Já provei que não tem nada a ver. Que Essos é uma transliteração de Yeshua. Que no grego não existe a letra Shin, nenhuma letra hebraica, mas não existe nenhuma letra com som Sh. Então tiveram que meter uma letra com som S. Aliás, uma letra S, mas com som de ser cedilhado, que é o sigma. E também no final do nome, não é? Eles meteram um S, que era o nome, que era como terminavam os nomes em hebraico. Por exemplo, olha aqui. Olha aqui. Vamos aqui para Saulo. Olha aí. Saulo, um jovem chamado Saulo. Olha como é que termina. Em grego. Está aqui em grego, aqui em baixo. Bem? Saulos. Está aqui Saulos. Termina com sigma. Já nomes femininos como, por exemplo, Lídia. Do hebraico, está aqui. Lídia. Lídia termina com A. Lídia termina com A. E temos aqui mais exemplos de nomes na Bíblia terminados com A. Olha aqui, de nomes aqui no Novo Testamento. Olha aí. Drusila. Joana, Júnia, Priscila, Maria, Tabita. Então, nomes terminados com S. Eram masculinos, com A, femininos. Então, porquê é que está? Agora, continuando aqui a ler este Adeptos do Nome Sagrado, que é o nome Yehoshua. Mas atenção que esta origem no Brasil, desta seita, isto é uma seita que surgiu, mas que já deriva de outras seitas, porque isto começou em 1930, com uma dissidência da Igreja Adventista. Começaram a dizer que o nome é este. Este é o nome sagrado. E se quem invocar outro nome está em pecado, está invocando demónio. Então, a paranoia começou aí. Porque na realidade, quando eu aceitei a Cristo, aceitei a Jesus, pregado mesmo em português, não pregaram em hebraico, nem disseram, não é que tinha que ser só neste nome, senão ia para o inferno. Mas agora surgiu essa maluquice. Então, quando eu aceitei Jesus Cristo, nova criatura, eu fui. Recebi o Espírito Santo, não recebi demónio. Então, estou ensinando o povo a blasfemar. O poder de Deus operado, quando eu fui batizado com o Espírito Santo e falei línguas, não fui cheio de demónios para falar línguas de demónios. Cuidado! Essa gente está ensinando o povo a blasfemar do Espírito Santo. Este aqui.
Estes dois e muitos outros. Não é? O Romilson e o Luís Cláudio. É um perigo. Continua a dizer. Dizem que o número 666 é o número da besta. Exato, é o número da besta e que se enquadra no nome de Jesus. Negam o nascimento virginal de Jesus e que ele é filho de José e de Maria. Isto era a seita dos adeptos de Yehoshua. Professam um credo unicista, negando a doutrina da Trindade, afirmando que a Trindade é uma doutrina também pagã, que foi inventada pela Igreja Católica. É o que eles dizem. Eu gostaria de dizer para estes animais, que não têm outro nome, são como animais irracionais, agem como animais irracionais, não como gente normal, né? Gostaria de dizer para aqueles que ainda não blasfemaram do Espírito Santo, né? Por acaso, quando João foi arrebatado na ilha de Patmos até ao céu, que estava o pai assentado no trono e veio o filho e pegou o livro da mão do pai. Então aí já temos duas pessoas. E os 7 Espíritos de Deus ardiam diante do trono. Já temos aí 3 pessoas. Então são 3 pessoas diferentes, irmão. Porque são 3 os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. E os 3 são um só Deus, mas 3 pessoas diferentes. Quem morreu na cruz não foi o Pai que morreu na cruz. Nem foi o Espírito Santo, mas foi Jesus. Quem foi batizado não foi o Espírito Santo, nem foi o Pai, mas foi Jesus. Quem veio em carne não foi o Espírito Santo que se fez carne, nem o Pai, mas sim Jesus. Então, meu irmão, este povo é idiota ao extremo. Negam a doutrina da Trindade. Afirmam que o Pai é o Filho e o Filho o Pai. Creem que há 2 classes de pessoas, os cristãos que vão para o céu, os judeus, os assírios e os egípcios que vão herdar a terra. A guarda do sábado é necessária a salvação. Porquê? Porque esta seita deriva do Adventismo do sétimo dia, é uma dissidência também de outra seita já de 1930. Negam a salvação de quem invoca o nome de Jesus. Só há salvação para quem invocar o nome Yehoshua. Esta seita, mas para o caso do Romilson Ferreira, só quem invocar o nome de Yausha. Se invocares o nome de Jesus, vais para o inferno, serás condenado. Porque quando tu aceitaste a Jesus, aceitaste um demónio, um ídolo. Aceitaste um demónio, então tu ficaste com o demónio. Então está dizendo que tu, ao receberes o Espírito Santo, recebeste o demónio. Porque quando a gente aceita a Jesus, recebemos o Espírito Santo, nos tornamos nova criatura. E nos tornamos templo do Espírito Santo. Então veja que blasfémia, portanto, é a seita mais perigosa da internet, no sentido que ensinam o povo a blasfemar do Espírito Santo. Amém? Então negam a salvação de quem invoca o nome de Jesus. Salvação é só para quem invoca o nome de Yehoshua. No caso do Romilson, de Yausha. No caso do Luís Cláudio de Sofé, de Yahoshua. Assim é que é, Yahoshua. Vejam que loucura, que insanidade. Amém? Seu proselitismo os leva a buscar adeptos entre os cristãos evangélicos. E como é que eles evangelizam? Ou seja, como é que eles provocam a divisão nas igrejas? Através da internet. O principal meio pelo qual eles ganham adeptos, prosélitos, é através da internet. E Jesus falou para eles em Mateus 23: percorreis os céus e a terra para ganhares um prosélito. E depois de o haveres feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Está lá em Mateus 23, depois tu lês todo esse capítulo que se refere. Então, olha aqui o perigo. É isso que eu estou aqui fazendo os irmãos discernir. Então, eles ao dizerem que Jesus é um nome pagão, que é um nome de blasfémia, que é um nome maldito, que quem orar em nome de Jesus está invocando demónio, não é? Está clamando a um ídolo e invocando demónio, e está recebendo um Espírito que não é o Espírito Santo, estão ensinando a blasfemar do Espírito Santo. Amém? Isto é um tema para muitos estudos, mas eu só estou aqui a dar uma pincelada. Olha aí. Vamos então ler aqui. Amém? Vamos então ler aqui todo o contexto aqui do capítulo 12, para não dizerem que eu estou a ler texto isolado. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhes era lícito comer,
nem aos que com eles estavam, mas só aos sacerdotes. Não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles para o acusaram e interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Portanto, é lícito. Então disse àquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Então ele limpou o... Aleluia! Rebanaia séria! Recaia! Limpou daquela enfermidade, o sarou. E Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões e ele as curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: eis aqui o meu servo a quem escolhi. Olha aí. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porém nele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, então apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Então é no nome de quem? Yeshua. No nome de quem? Jesus. No nome de quem? De Jesus. É a mesma coisa. São nomes diferentes, sim, para a mesma pessoa. Tu não aceitaste um nome, aceitaste uma pessoa. O que é que te vai fazer morar no céu? Não importa a forma como tu lhe chames, porque em cada língua, não é, há uma transliteração para cada língua, chamam de uma forma diferente. Em português é Jesus, em inglês é Jesus, em espanhol é Jesus, em grego é Yesu, Christos, e em hebraico é Yeshua, Hamashiach. Aleluia! Trouxeram então um endemoniado cego e mudo, de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demónios senão por Belzebu, o príncipe dos demónios. Então o que é a blasfémia contra o Espírito Santo? Atribuir o poder de Deus para operar milagres e sinais, libertações e curas aos demónios. Atribuir, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo ao batismo dos demónios é complicado. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda a casa ou cidade, toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo, estas não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demónios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demónios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente, do homem forte, e furtar os seus bens se primeiro não amarrar, maniatar e amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfémia se perdoará aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Olha que coisa tão grave. Então todas estas seitas que dizem que o nome de Jesus é um nome pagão, e que é um nome de ídolo, é um nome de deuses falsos, e que é um nome de demónios, e que é um nome de maldição, eles estão o quê? Blasfemando o Espírito Santo e levando os outros a blasfemar. Porque vão dizendo que tu, quando aceitaste Jesus, aceitaste um demónio, aceitaste um ídolo. Por trás do ídolo tem o demónio. Tu não recebeste o Espírito Santo. Mas Deus me usava. Não, era o demónio. Porque tu estavas invocando o nome falso. Nem Deus te responde. Porque se tu não invocares Yahweh, o Pai, e Yahweh, o Filho, vê que coisa tão terrível e diabólica. Então fica aqui a exortação, a advertência para a Igreja de Jesus. Fica aqui a exortação, a advertência.
Cuidado com estas teorias na internet. Não é? Cuidado com estas teorias na internet. Não é? Eles vêm com a teoria. Não é? Dizem que a Bíblia foi corrompida, foi adulterada ou alterada por Constantino e pela Igreja Católica no ano 325 no Concílio de Niceia, de modo que os nomes foram alterados e introduzidos os nomes Iesus nessa data. Donde aleluia, extraímos Jesus nas novas traduções, é o que eles dizem. Mas repara que Iesus, eu tenho uma Septuaginta. Iesus é a tradução de Yeshua. A transliteração. Portanto, a Septuaginta é a tradução do quê? Do texto hebraico do Antigo Testamento. Foi escrita, foi 2 séculos antes de Jesus. E já o nome de Yeshua tinha sido, na Septuaginta, transliterado para Jesus. Então eles mentem, meu irmão. Mentem. Além disso, tem o próprio papiro 46 de 175, né? Que contém 120 vezes, 175 depois que ele tem 120 vezes o nome de, bem antes do Concílio de Niceia, o nome de Jesus na forma grega. E esse facto esse que destrói por completo é essa teoria da conspiração. Amém? Então, estes homens estão condenados, irmão, e estão arrastando multidões à condenação. Desperta, igreja, desperta. Fica aqui o alerta. Que Deus em Cristo vos abençoe.